quando vamos finalizar o capítulo 49. Depois que o Alter Rebbe nos explicou na sessão anterior desse capítulo como o conceito incluso na liturgia diária, nas duas bênçãos que precedem a recitação do Shema Israel. Então ele perguntou, aparentemente essas bênçãos não estão associadas de forma direta ao conteúdo do Shema Israel, não são bênçãos referentes à mitzvah da leitura do Shema, então por que essas bênçãos foram na Halachá associadas ao Shema, principalmente que nós sabemos que elas têm até um papel independente. Se alguém falou primeiro o Shema e não disse as bênçãos, deve recitá-las mais tarde, mas então por que elas foram associadas ao Shema Israel e são recitadas antes, como preparativo e introdução para a recitação do Shema? Então, Alter Rebbe nos explicou o conteúdo da primeira e da segunda brachá, baseado em tudo que a gente entendeu anteriormente, segundo as explicações profundas que ele nos deu. Ele nos explica como na primeira bênção se descreve aquilo que os anjos celestiais elevados captam da grandiosidade de Deus, o quanto Deus é adorado e enaltecido pelos anjos, mas mesmo assim esses seres espirituais tão elevados, no final, quando eles querem indicar onde se encontra a essência divina, eles dizem Malekol Haaretz Kvodo, que é a terra que está repleta da glória de Deus. Ou anjos numa categoria inferior que não conseguem captar tudo, mas eles estão em busca disso e questionam e perguntam onde vamos encontrar essa glória divina. E ela se encontra e se manifesta, conforme expresso na segunda benção, antes do Shema, justamente aqui no plano terrestre. Ou seja, com isso quer-se indicar aquilo que nós mencionamos antes, quando o Alter Rebbe estava nos explicando o quanto a pessoa deve se despertar em amor a Deus, de forma recíproca, quando ele se conscientiza o quanto Deus, na sua grandeza, deixou de lado todas as hostes celestiais, todos os batalhões de criaturas elevadas, todos os agrupamentos de anjos elevadíssimos, etc., e escolheu repousar a sua Shekhinah, a sua presença divina, justamente entre nós, no plano terrestre, dentro de Bnei Israel, que cumprem aqui nesse mundo Torá e Mitzvot. Então isso está expresso na segunda brachá, e essa é a segunda parte da reflexão, da meditação que a pessoa deve ter para se conscientizar. Em primeiro lugar, ele se conscientiza da grandiosidade da presença divina, da atuação de Deus, o quanto ele é, o quanto isso é admirado, enaltecido pelos seres celestiais, mas ao mesmo tempo esses próprios seres reconhecem que eles não têm acesso à essência de Deus propriamente dito, porque onde se encontra essa essência divina, Deus escolheu colocar, embuti-la justamente aqui no plano terrestre entre nós, onde se encontra um Bnei Israel para cumprir a Torá e Mitzvot aqui nesse mundo físico material. Isso faz parte daquela meditação que nós vimos, estudamos anteriormente, que quando aquele cidadão simples, aquele homem simplório que estava na sarjeta, que estava até metido no lixo, etc., quando ele medita, reflete sobre isso, que o rei deixou para trás todo o palácio, toda a corte e os ministros e todo o conforto do palácio e desceu até ele para retirá-lo daquela situação. Então expressou tanto amor, tamanho carinho, quanto maior não deve ser a recíproca por parte da pessoa, ou seja, que esse sujeito simplório, quando ele percebe tudo o que o rei majestoso, grandioso, influente fez por ele e para ele, então de forma recíproca ele deve corresponder a esse sentimento, ele se sente impelido até naturalmente, instintivamente a corresponder a esses sentimentos e assumir uma atitude semelhante, ou seja, que a pessoa também esteja pronta e disposta a renunciar a todos os seus interesses, todas as suas vontades, todas as suas paixões e até mesmo as coisas mais profundas da existência humana, não é? Tudo aquilo que está ligado com o seu eu, mesmo que seja, não é, cônjuge, família, saúde, parnassá, sustento, a pessoa está, na hora do Shema Israel, ele está disposto a relegar tudo isso a um segundo plano, a deixar tudo isso de lado
para se vincular, aprofundar a sua conexão com o Criador. Então, mais ou menos isso que nós vimos nessas últimas sessões. E a partir de agora, o Alter Rebbe, no final do capítulo 49, ele vai nos explicar como tudo isso, como essas bênçãos se constituem num preparo espiritual para chegar ao ápice, que é a recitação do Shema Israel, com a mensagem que ela contém, vivenciando esse conceito que transmite a leitura do Shema. Porque na realidade ele vai nos explicar que o principal objetivo espiritual da recitação do Shema Israel consiste justamente nisso, da pessoa estar disposta a abdicar de si própria, renunciar às suas vontades, paixões, desejos, interesses, etc., deixar tudo de lado, né, como que abandonando todas as suas vontades e paixões, tudo isso pelo amor a Deus, para chegar ao versículo seguinte, a declaração do Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, amarás a Deus, teu Deus, como explicamos, com toda a tua alma, com todo o teu coração, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. E ele nos diz que essa atitude, esse sentimento, essa conscientização na hora do Shema Israel, ela também nos chega através da meditação dos assuntos que constam nessas duas brachot, nessas duas bênçãos que antecedem a recitação do Shema. Nas palavras do próprio Alter Rebbe, Vehine kasher yasima maskil, eile advarim elum kadelibo mocha, azai mimeile kemaim apanim lepanim, תתלהט נפשו ותתלבש ברוח נדיבה, להתנדב, להניח ולעזוב כל אשר לא מנגד, ורק לדבקה בו יתברך, ולהיכלל באורו בדבקה חשקה וכולי, בבחינת נשיקין והתדבקות רוחה ברוחה כנ"ל. Traduzindo, nos diz o Alter Rebbe, quando qualquer indivíduo inteligente, toda pessoa que tem cabeça no lugar, refletir sobre esses temas que estão sugeridos, que estão expostos nas duas bênçãos que precedem o Shema. E mais do que isso, quando a pessoa imprimir essas palavras nas profundezas do seu coração e da sua mente, ou seja, não só recitar as palavras e não só refletir sobre elas, mas embuti-las, imprimir essas palavras nas profundezas do seu coração e da sua mente. Então, diz o Alter Rebbe, o que vai acontecer instintivamente, como evocando aquele versículo que mencionamos, como na água o rosto reflete o rosto, não é? Na água límpida, então, se forma aquele efeito espelho, o semblante é refletido na água, ou seja, isso indica o conceito de reciprocidade. Então ele nos diz, quando a pessoa refletir sobre tudo isso, a grandeza de Deus, e como Deus, no meio de toda essa grandeza e elevação entre todos esses seres celestiais elevados, ele deixa todos eles de lado, para quê? Para vir ao nosso encontro. Então ele nos diz, quando a pessoa refletir sobre isso, então isso vai despertar nele instintivamente esse sentimento, sua alma se acenderá e ele será imbuído de um espírito generoso, ou seja, isso vai insuflar a sua alma, o seu espírito de forma larga, vai agrandar a sua espiritualidade, engrandecê-la, para prontamente relegar e deixar tudo que é seu, a tal ponto que ele vai estar tão espiritualizado, tão elevado, de maneira tal que ele vai estar pronto de deixar de lado tudo que é seu, sua ambição, sua possessividade, seus desejos, seu ego, tudo, ele está pronto a renegar tudo isso, abdicar de tudo isso, renunciar a tudo isso, para aprofundar a sua conexão com Deus, para expressar o seu amor a Deus. Por isso ele nos diz, a pessoa desejará dedicar-se, qual vai ser o intuito, o objetivo da pessoa? Apenas a se ligar a Deus e ser absorvido em sua luz. O desejo da pessoa, o que ele vai ambicionar agora é apenas isso, ligar-se a Deus, ser absorvido na luz divina com apego, fervor, etc., com a intensidade de um beijo. Esse beijo é entre aspas, a gente já tem falado nos últimos capítulos sobre o conceito de abraço, de beijo, o que representam essas metáforas, o que elas significam em termos espirituais.
na nossa relação íntima com o Criador, no nosso vínculo profundo com a essência divina. Então ele nos diz, a pessoa, depois desse processo, tendo meditado, tendo se imbuído de tudo, de todos esses conceitos que constam nas bênçãos preliminares anteriores ao Shema, depois se conscientizando da mensagem propriamente dita do próprio Shema, do amor a Deus, o amor completo, renunciando a tudo aquilo que é importante para a pessoa, mas visando apenas aquilo que é importante para Deus. Então isso vai fazer com que a pessoa queira se ligar a Deus com apego, fervor e intensidade de um beijo e uma fusão de espírito com espírito, conforme mencionado acima. Já vimos que o Zohar, ele nos fala que esse beijo tem a ver com Iddapkut Rucha Berucha, não só como beijo, como alguma proximidade física corpórea, mas na realidade o próprio beijo físico, beijo boca a boca, indica algo mais profundo, uma fusão de espírito com espírito, um vínculo mais profundo, uma intimidade que toca no âmago da pessoa e assim por diante. Portanto, ele nos fala que na metáfora também, aqui existe, ou seja, a pessoa vai ter esse desejo de ligar-se de forma mais profunda e intensa com Deus, né, de se aproximar-se, de trocar esse beijo, por assim dizer. Mas não é apenas o beijo indica algo mais profundo ainda, na linguagem do Zohar, a fusão de espírito com espírito. A partir de agora, o Alter Rebbe vai nos explicar como ocorre, como se realiza esse beijo, entre aspas, entre nós e o Criador, como se produz essa fusão de espírito com espírito. Então nos explica o Alter Rebbe que a resposta disso nós encontramos no versículo seguinte, na recitação do Shema, depois do versículo, depois da declaração de fé na unicidade de Deus, depois do versículo que nos fala da mitzvah de amar a Deus de forma total e completa, logo em seguida o versículo nos traz Vehayu advarim haele, que essas palavras, isso se referindo a quais palavras? As palavras da Torá, que elas estarão sobre o teu coração e falarás delas. Essa sequência no parágrafo do Shema Israel, em Deuteronômio 6:6. Então nos explica o Alter Rebbe, porém, como se realiza na prática essa fusão de espírito com espírito, porque aqui não se trata de algo apenas abstrato, espiritual. Nós sabemos no judaísmo, tudo requer ação, tudo tem que se refletir aqui no mundo prático de forma palpável, de maneira funcional. Ele nos diz que aqui também esse amor a Deus não deve ficar apenas no plano sentimental ou abstrato, isso deve se refletir na prática, nas atitudes da pessoa, no próprio campo da ação. E como isso se reflete? Através do estudo da Torá, que é isso que nos diz o versículo seguinte do Shema, Velazé amar vehayu advarim haele al levavcha vedibarta bam. Então ele nos diz, isso que nos fala a Torá, que essas palavras da própria Torá estejam sobre o teu coração e falará delas. Sobre isso, na realidade, esses versículos, eles versam sobre o estudo da Torá, mas em dois aspectos, e nós já falamos sobre isso em capítulos anteriores do Tânia, tanto o estudo na Torá mentalmente envolvendo a pessoa, ou seja, quando a mente da pessoa, a mente analítica está envolvida na leitura, no estudo, em aprofundar-se naqueles temas. Né? Mas além disso, nós já vimos que existe um outro aspecto no estudo da Torá, que ele deve ser também verbalizado, não basta apenas o pensamento analítico, não basta apenas o intelecto da pessoa estar envolvido, imbuído
dos temas de estudo, é necessário também a pessoa verbalizar o estudo, pronunciar as palavras da Torá na prática. Então isso que ele nos fala, que o versículo da Torá, do Shema, que é preciso quando nos diz Vehayu advarim haeile, que essas palavras que eu te ordeno hoje, que Deus fala se referindo às palavras da Torá, estejam al levavecha, sobre o teu coração. Sobre o teu coração, isso significa que você absorva essas palavras internamente. Isso faz alusão ao estudo da Torá com o intelecto chegando até o coração, mas de uma forma internalizada, de uma forma que isso está dentro da pessoa. Mas depois prossegue o versículo e diz também Vedibar tabam, você falará sobre essas palavras. Ou seja, não basta reter essas palavras no seu interior, na mente e no teu coração, é necessário também pronunciá-las, expressá-las verbalmente, Vedibar tabam. E através desses dois aspectos presentes no estudo da Torá, o aspecto do estudo intelectual, como também da pronúncia verbal das palavras, através disso se produz o beijo, entre aspas, e essa ligação de espírito com espírito, conforme o Alter Rebbe vai nos explicar a seguir, mas apenas introduzindo, apenas antecipando. E o ponto essencial que há por trás dessa ideia. Então nós falamos que o beijo não é apenas o beijo boca a boca, mas também ele expressa algo muito mais profundo, que é essa ligação de espírito com espírito. Porém, mesmo que seja uma demonstração de um amor muito profundo, até espiritual, no âmago da pessoa, mas ele acaba se refletindo também de uma forma física palpável nesse beijo no boca a boca. Então, o que é o principal? Não é? Quando nós falamos até num relacionamento humano entre duas pessoas amadas aqui, o principal então, será que é o beijo, essa proximidade boca a boca, etc., ou a ligação de espírito com espírito? Não há dúvida que o principal, no vínculo emocional, o principal, no amor entre as pessoas, é a ligação de espírito, não é? É algo bem mais profundo. Porém, como isso se manifesta, como isso se expressa, como isso é revelado, nesse beijo físico, né, na proximidade palpável, né, do boca a boca. Da mesma maneira, se utilizando dessa metáfora, transpondo isso para o plano espiritual, aquilo que ele quer nos transmitir, se diz que, por assim dizer, entre aspas, o beijo entre o Yehudi e a Kadosh Baruch Hu ocorre através do quê? Através do estudo da Torá. Mas qual a essência do estudo da Torá? O que ele vem realizar? Qual é o principal produto, o principal alcance do estudo da Torá? Sem dúvida alguma é ligar o Yehudi, espírito com espírito, ligar a essência do Yehudi com a essência de Akadosh Baruch Hu, com a essência de Deus. Porém, como isso se revela, como isso se manifesta, essa ligação íntima, essa ligação essencial da criatura com o Criador, através desse boca a boca, através desse beijo, por assim dizer. Por isso, a partir disso, nós entendemos por que são necessárias ambas as coisas, tanto o estudo aprofundado na mente da pessoa, na mente analítica, etc., como também a pronúncia verbal, a expressão verbal, não é? Pronunciar tudo aquilo que está sendo aprendido, estudado. Por quê? Porque através do estudo intelectualizado da mente, através da mente da pessoa, com isso se produz a ligação de espírito com espírito. O estudo na mente é algo mais abstrato, né? Isso se liga à essência da alma do Yehudi, com esse que está estudando o Torá, com a essência divina, por assim chamar, já que a Torá representa a própria sabedoria de Deus, e Deus e sua sabedoria é uma coisa só. Portanto, a Torá expressa, por assim dizer, o Espírito Divino, a essência de Deus. Da mesma forma, a mentalidade da pessoa, o seu intelecto, aquilo que o seu intelecto analítico, aquilo que a pessoa pensa, isso também representa o espírito da pessoa. Portanto, através desse estudo analítico, quando o intelecto da pessoa está imbuído de conhecimento da Torá, se produz essa ligação de espírito com espírito, o espírito da criatura com a essência divina. E isso, na realidade, nisso consiste o principal,
O principal realmente é essa ligação íntima, de essência com essência. Isso é o essencial, isso é o principal. Então, por que ainda é necessário falar e pronunciar as palavras da Torá, que isso parece algo mais externo e superficial? Por que é necessário externar isso também? Isso que ele nos explica, que mesmo que nós já temos o principal Idapkut Rucha Berucha, fusão de espírito com espírito da mente do Yehudi que estuda a Torá com a essência divina presente na Torá, mesmo assim ainda é necessário trazer isso à tona, é necessário externar isso, trazer isso de forma revelada aqui no mundo. E como isso ocorre? Através dessa ligação, entre aspas, boca a boca, é dessa maneira que se expressa essa ligação profunda de espírito com espírito, se traz isso à tona de forma evidente. Portanto, como isso ocorre? Através dessa ligação adicional, que parece mais externa e superficial, mas também é importante da palavra da pessoa, aquilo que a pessoa pronuncia, verbaliza, com a palavra de Deus. Por isso ele fala no versículo, ambas as coisas, que essas palavras de Torá que eu te ordeno hoje estejam al levavecha, sobre o teu coração, que isso indica as palavras da Torá estarem no espírito da pessoa, na sua mente, no seu coração, e dessa forma ele se liga com o espírito, com a essência divina, mas também é necessário, ele não dispensa, vedibar tabam, fale sobre elas, pronuncie essas palavras, expresse-as verbalmente também. E ele nos diz que isso é o que consta na Kabbalah, o Koshkatub Be'etz Chaim, assim consta na obra Etz Chaim do Rab Chaim Vital, discípulo do Arizal, que transcrevia os ensinamentos luriânicos de Rabbi Yitzhak Luria, Sheyichud HaNeshikin Ikaro Yichud Chabad Bechabad, Vehu Iyun Torah, conforme está escrito em Etz Chaim, a união com Deus, descrita como beijo, ela se constitui no quê? Ela é principalmente, assim descreve, uma união de suas faculdades mentais, das faculdades mentais do Yehudi, da pessoa, Chokhmah, Binah e Dat, com as faculdades divinas, com a Chokhmah, Binah e Dat de Deus. E ele nos diz que nós estamos tratando aqui, essas palavras sobre o teu coração, consiste na análise cognitiva da Torá. Ou seja, que a pessoa estude Torá com sua mente analítica, com seu Chokhmah Binah Dat, ele está se envolvendo com isso, com o Chokhmah Binah Dat divino. Já os beijos da boca, isso ele vai nos dizer que isso se refere às conclusões legais do estudo da Torá, pois a boca expressa e revela abertamente as deliberações da mente. De qualquer maneira, ele nos fala Sheichud HaNeshikin Ikaro Yichud Chabad Bechabad Be'uyun Torá. Então, o beijo representaria, esse beijo representaria essa unificação do Chabad da pessoa, das faculdades intelectuais da pessoa, com o Chabad, com as faculdades, com os atributos de cunho intelectual da divindade. Isso ocorre através do estudo da Torá. Em seguida, nos diz o Alter Rebbe, Ve'apeh, o Motzar Ruach Vegiluyav Bibchinat Gilui. O que faz a boca? Qual o papel da boca aqui? Ele nos diz que a boca expressa aquilo que estava no interior da pessoa. A boca, através da fala, a pessoa comunica aquilo que tinha dentro de si. Através da boca ele retira, com o alento que sai da boca, ele revela, traz de forma evidente aquilo que estava apenas até então no seu interior. E isso é o que se produz também quando a pessoa fala sobre palavras da Torá. Então ele nos diz, assim também a metáfora do beijo com Deus salienta a qualidade da fala. Qual a qualidade da fala? Que há de conduzir os pensamentos, que são pensamentos até então internos, mas conduzir os pensamentos para fora. Isso é exatamente o que ocorre quando as palavras da Torá, que estavam
internalizadas no indivíduo, quando elas são manifestadas e são trazidas para fora.